Nós temos licenças como a licença de importação, nós temos outros documentos como a fatura comercial, nós temos o registro de exportação. Quando a gente fala em licença, por exemplo, pegando aí o exemplo da licença de importação, nós temos que nos atentar se aquele caso, daquela venda, daquela compra, né, dependendo de qual perspectiva, de qual ótica a gente esteja entendendo a relação, se trata-se de uma licença dispensada, de uma licença automática ou de uma licença substitutiva, né? No caso das multas e penalidades, pessoal, nós temos que ter sempre em mente o seguinte: muitas dessas falhas, desses erros que podem gerar em multas e penalidades, que no caso de comércio exterior são multas muito caras, que vão trazer um desgaste para a empresa enorme, né? Uma dificuldade financeira que ela vai ter que enfrentar depois por conta dessa multa ou dessa penalidade que ela teve. Muitas dessas coisas podem ser resolvidas quando o gerente global, quando o profissional de comércio exterior, ele faz um planejamento estratégico, né? Então, ele vai fazer um planejamento estratégico, ele vai buscar ter conhecimento suficiente sobre tributação, sobre nomenclatura do produto, né, que a gente chama de NCM. Ele vai precisar conhecer as regras da legislação de comércio exterior, que no Brasil são pautadas principalmente, né, pelo nosso aí, primeiro órgão que vai deliberar, que vai regular as atividades de comércio internacional do país, que é o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. E então eu até gostaria de dar uma dica para vocês, para quem já quiser ter um contato prévio, saber onde fica essa legislação, dentro do site do MDIC. Vocês vão na aba de Comércio Exterior, Defesa Comercial, Legislação. Lá vocês já podem dar uma olhadinha prévia. Já é uma leitura para bastante dias, né? É uma leitura bastante extensa. Mas é legal que vocês saibam, que vocês conheçam, né? Porque embora a gente vamos ter manuais comentados, é legal vocês saberem que é aqui que se concentra a nossa principal legislação. Nós colocamos aqui também, elencamos outro conhecimento que vocês vão precisar ter bastante contato, que é a questão do benefício fiscal. Nós trouxemos aqui o drawback, o entreposto aduaneiro, a admissão temporária e a exportação temporária. O que acontece no caso do drawback? No drawback, ele vai consistir no seguinte: eu vou ter uma importação de matéria-prima que ela vai ser utilizada na fabricação do meu produto a ser exportado. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Eu represento uma indústria farmacêutica. Para a fabricação do nosso medicamento X, eu preciso comprar alguns componentes químicos que eu não produzo, que não se produz no Brasil, ou que aqui no Brasil tenha um custo muito caro, né? Por exemplo. Então, eu vou importar esse componente químico, vou fabricar o meu medicamento, mas o meu medicamento ele não vai ser comercializado no mercado interno. A destinação dele é alguns países da África, por exemplo. Então, o que acontece? Eu vou obter esse benefício fiscal do drawback, uma vez que eu estou importando para exportar, né? O que a gente chama também para agregar valor ao meu produto que vai ser exportado, então por isso eu vou ter esse benefício fiscal. No caso do entreposto aduaneiro, a gente está falando de um benefício que está ligado à questão de armazenagem. Então, o que acontece? Ele vai permitir o armazenamento da mercadoria sob controle aduaneiro com a suspensão de pagamento dos tributos. No caso da admissão temporária, nós temos a importação de bens que devem permanecer no país sobre tempo fixado. E como esse tempo é fixado, eu também vou ter uma suspensão dos tributos. Por que isso é interessante? Por que é concedida a admissão temporária? Pessoal, a admissão temporária, no caso de atender questões de interesse nacional, seja de ordem econômica, financeira, educacional, cultural ou social. Então, é por isso que as mercadorias vão ter também, as mercadorias, os produtos, vão ter esse benefício fiscal, ok? E nós temos, por último, aí, a exportação temporária, que vai permitir a suspensão do pagamento do imposto de exportação
condicionado ao seu retorno em tempo determinado, ok? Que nós temos um pouquinho de muito que nós vamos precisar saber, né? É muita coisa. É como eu disse para vocês, é uma busca de um conhecimento que ela é constante, mas com dedicação, né? Com o sentimento de gostar daquilo que se faz, vocês com certeza vão tirar de letra e vão ser excelentes profissionais. A gente começa aí avançando na nossa apresentação com questionamentos, processos mais complexos potencializam o quê? E aí a gente chega com uma pergunta logo abaixo. Qual o peso de uma decisão certa ou errada? Pessoal, eu vou relembrar para vocês que eu acabei de falar agora há pouco da nossa formação enquanto profissionais de comércio exterior com viés duplo de administração e de relações internacionais. O que acontece? Quando a gente, para quem já estudou um pouco de administração, para quem não estudou, eu vou falar agora de forma breve. Na administração, a gente pensa na evolução do pensamento administrativo. Lá, quando se começou com a Revolução Industrial, nós tivemos as primeiras escolas, a escola científica da administração, né, tentando tornar a administração uma ciência, sistematizando aqueles aspectos que pudessem estabelecer alguns padrões que a colocassem como ciência. Nós tivemos depois a teoria clássica, a teoria das relações humanas, que vem contribuindo com a questão do potencial humano dentro da organização. Depois, finalizada essa era, temos a administração burocrática, a teoria comportamental, até chegar no âmbito da administração hoje, que ela tem teorias complexas sobre o que seja a organização, sobre o que seja o ato de administrar, né, de fazer uma gestão de uma empresa aqui entendida no sentido público ou privado, com ou sem interesses de lucro, por exemplo,